Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que está chegando agora no perfil, não conhece a gente, nunca participou aqui de nenhuma live conosco, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Boa noite, pessoal. Gente, como vocês sabem, o tema de hoje, sextou aí com um tema, né, amor? Com um tema polêmico, que gera muita dúvida, mas que a gente vai trazer para vocês aqui o manejo de forma correta desse tema, sobre brigas no casamento. Eu tô achando graça que você tá tão calminha hoje. Falando de forma bem tranquila, que normalmente ela inicia a live aqui, normalmente ela me dá um susto, porque ela já começa não sei o quê. E aí hoje ela começou toda serena, tranquila. Isso é o cansaço, pessoal. Isso na sexta-feira, o cansaço da sexta-feira. Então, hoje o nosso tema aqui é se é possível realmente ter um casamento sem brigas, né? E vira e mexe a gente acaba recebendo essa pergunta, mesmo de pessoas que não estão nos seguindo, ou às vezes conhecem a gente, perguntam sobre o nosso perfil aqui, e aí falam assim, não, mas conta aí pra gente como é que é esse negócio, né? E aí hoje eu tive uma pergunta dessa, né? Me perguntaram, e aí eu falei pra Paty, hoje me perguntaram de novo aquele negócio. E o interessante é que quem nos acompanha aqui há mais tempo vai perceber que a gente não fala muito sobre o tema do nosso perfil aqui, né? Que é casamento sem brigas. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente como explicar, como trazer para vocês que a gente vive um casamento sem brigas, sem parecer enfadonho, sem parecer arrogante por falar. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu simplesmente Abrir o jogo. Abrir o jogo, conversar com vocês e tentar mostrar um pouco o que é esse casamento sem brigas que a gente tanto fala aqui. Primeiro, é mais fácil a gente definir o que não é. Né? Quando a gente fala em ter um casamento sem brigas, a gente não está falando em um casamento que a gente concorda com tudo. Quem já assiste aqui as lives há mais tempo já percebeu que a Paty tem opiniões fortes e eu também tenho as minhas opiniões, então isso é só uma demonstração de que aqui em casa a gente tem sérias divergências sobre determinadas coisas. A gente discute, mas não briga. E como assim vocês discutem, acabam discutindo, mas não brigando? É exatamente a capacidade de compreender isso, que é possível você discordar sem desrespeitar, sem brigar com o outro, sem ter uma discussão acalorada no sentido de magoar o outro, é exatamente entender isso que possibilita você ter um casamento sem brigas, né? Por assim dizer. E, da mesma forma, isso não quer dizer que ter um casamento sem brigas, do jeito que a gente fala aqui, é ter um casamento sem dificuldades, é ter um casamento sem nenhum tipo de problema, é ter um casamento onde o tempo todo você está jogando água no jardim, sorrindo, né? E tocando uma bela música da Disney. Não é isso. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos desafios, mas isso a gente aprendeu a resolver essas divergências de outras formas que não aquelas que a gente está tão acostumado a ver nos jornais, a ver nas séries, onde alguém grita do lado, o outro grita do outro, bate porta, vai embora de casa e essas situações. Então, graças a Deus, a gente, ao longo desses 21 anos de convivência, a gente aprendeu a lidar bem com isso aí, de tal forma que hoje, para a gente falar que simplesmente a gente não briga, é simplesmente mais uma coisa comum, é mais uma situação tranquila. E para a gente ainda é mais tranquilo, por quê? Porque a gente também enxerga isso nos pais da Paty, né? Que estão na nossa frente, mas se Deus quiser a gente alcança, né, gatinha? Chega lá, né? 40 anos de casados, né, amor? Exatamente. E por que trazer esse tema? Porque da mesma forma que a gente vive desse jeito, a gente também gostaria que outras pessoas vivessem, né? Tivessem a possibilidade de fazer isso. E nós separamos alguns pontos aqui para explicar mais ou menos por que isso acaba dando certo aqui dentro de casa. O primeiro ponto é que quando a gente pensa no casamento, pensa em discordar sem brigar, a gente lembra, o primeiro ponto é que a gente lembra quem são os envolvidos num casamento cristão, num casamento evangélico. Quando a gente fala isso, fica parecendo, mas todo mundo não sabe, todo mundo já tem certeza de quem participa? Nem sempre. Às vezes, quando a gente vai para a igreja, a gente consegue perceber claramente que lá
Deus está lá. Então eu estou lá com a minha família e Deus está lá. Só que quando a gente volta para casa, às vezes a gente fica com a ideia de que Deus ficou lá na igreja, né? Deus ficou lá na igreja e eu vim para casa junto com a minha família e só. Só que não é bem assim, né? Quando a gente pensa em quem são os envolvidos nessa relação, esposo, esposa e Deus, faz muita diferença qual ordem eu coloco primeiro para descrever os participantes. E o que é isso? Como assim? Se eu descrevo que, não, quem participa do meu casamento sou eu, a Paty e Deus, perceba que nessa ordem lógica aqui, eu venho em primeiro lugar, ou seja, eu olho primeiro para o meu umbigo, depois eu penso na Paty e por último, se der tempo, eu penso em Deus. Já quando a gente, uma coisa que a gente que funciona muito bem aqui em casa, é que o tempo todo a gente lembra que Deus faz parte dessa relação, que Deus faz parte desse casamento. Antes mesmo de eu pensar na Paty, eu já penso em Deus. E a mesma coisa a Paty. Então, compreender que esses três aí estão envolvidos no relacionamento acaba trazendo uma sobriedade na hora de discutir determinados temas que são temas sensíveis, né, amor? E o segundo ponto é que o foco naquilo que realmente tem valor. E o que é isso? Como assim? É evidente que determinadas coisas que eu faço, eu gero um determinado incômodo na Paty. E da mesma forma, a Paty gera um determinado incômodo em mim. Eu gero. Eu não sabia que eu gerava. Não sabia nada. E assim, o incômodo gerado, essa dificuldade em lidar com determinadas situações, às vezes elas acabam tomando uma proporção tão grande que a gente acaba esquecendo o que realmente importa. A gente acaba esquecendo todas as outras coisas boas, a gente acaba esquecendo o verdadeiro propósito do casamento, a gente acaba esquecendo que o casamento é um instrumento de evangelização no mundo. Então, quando a gente fica apegado a determinadas picuinhas, a gente acaba perdendo a visão desse horizonte, né, amor? E o terceiro ponto, que é o pecado é um obstáculo permanente na nossa natureza. Às vezes a gente tem aquela ideia de que quando a gente vai fazendo as coisas no casamento, eu estou fazendo tudo certo aqui e tem que funcionar. Só que a gente tem que lembrar que tanto desse lado de cá quanto do lado de lá também tem pecado aqui, tem pecado aqui. E o que é isso? Como assim? O pecado acaba sendo aquele obstáculo para a gente realmente ser o marido ou ser a esposa que Deus planejou para a gente. E o que é isso? Como assim? Você está falando que a gente vai viver pecando? Não, o que eu estou trazendo aqui é que a gente vai ter que viver observando, estar atento, estar totalmente voltado para Deus para que a gente não esteja o tempo todo tropeçando. Porque a nossa natureza, a nossa tendência é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que tende ao mal. Então, se não há a presença constante de Deus na nossa vida, a gente acaba incorrendo nesses erros. Então, o tempo todo, a gente tem que ter uma visão clara que há uma tendência nossa ao egoísmo, há uma tendência nossa ao conflito, né? A sempre deixar o outro para depois, a simplesmente não ser cordial, não colocar o amor em primeiro plano, não pensar exatamente no outro. Então, às vezes a gente fica com aquela ideia, não, mas eu já faço tudo. Às vezes esse faço tudo é muito pequeno quando comparado com o que a gente realmente poderia fazer. Então, quando a gente pensa no pecado que traz uma dificuldade para o casamento, isso traz também para a gente uma sobriedade, traz para a gente um senso de realidade. Opa, pera lá, o que você está querendo dizer então que o casamento sem o pecado, sem a queda, né, sem a queda no mundo, seria muito mais fácil? Exatamente. Então, quando eu entendo que existem determinados obstáculos aqui que são maiores do que nós dois, isso também traz em mim uma certa humildade. Traz sobre nós, né, mozinho, uma certa facilidade em romper, em vencer determinados obstáculos, né? Por si só. Exato. É interessante porque essa pergunta, ela surge pra gente realmente com uma certa frequência e a gente fica numa situação um pouco delicada, né? Todas as vezes que a gente vai responder. Porque essa pergunta, ela não surge pra gente de casais que não brigam, de casais que vivem um casamento feliz. Não, ela surge justamente de casais que passam por alguma crise, passam por algum problema e eles se surpreendem. É como se não fosse possível ter um casamento com ausências de brigas, mas na verdade é possível. Tanto é possível que a gente vê casais aí de longa data vivendo bem, né, gente? Acontece que quando a gente coloca
essa estrutura no casamento, que é a estrutura triangular que a gente traz aqui para vocês, que Deus está ali como um ponto central, no vértice principal. Boa noite, JK. Que Deus está ali no vértice principal, né? No vértice do topo, como ponto principal de uma relação conjugal, a gente olha para o nosso esposo de uma forma diferente. A gente olha com mais carinho, com mais respeito, com mais admiração. A diferença é que, ao longo do período que a gente está convivendo, a gente evita que os débitos aconteçam na nossa conta do amor, por assim dizer, e que eles sejam maiores do que o que a gente vai acreditando naquela conta do amor. O que acontece? Todos os dias em que estamos bem e que estamos lúcidos, né, e que não estamos passando raiva, chateação, o que a gente faz? Boa noite, Almeida. O que a gente faz? A gente vai nutrindo a nossa relação conjugal com intimidade, com amor, com carinho, com zelo, com respeito, porque a gente sabe que hora mais, hora menos, o que vai acontecer? Uma chateação, um incômodo, uma divergência. Quando esses momentos surgirem, a gente vai estar íntimo o suficiente, próximo o suficiente, amando um ao outro o suficiente para que a gente não derrube a nossa relação. Então, não significa que a gente não tenha divergência, que a gente não discorde dos assuntos, que a gente não traga para debates assuntos, forma de lidar com a vida, com alguma situação, né? Forma de investir o dinheiro. Não significa que isso não aconteça na nossa relação. A gente não vive uma relação pacífica porque ela acontece. Nossa, dormi e acordei sem problema nenhum. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe aí e não existe aqui também. Mas o que existe? Existe... O que é que você está rindo? É porque você falou exatamente o próximo ponto, que é exatamente a ideia de que não é um lugar, né? Então, por exemplo, você não chega num casamento sem brigas, você está o tempo todo buscando aprender mais para colocar isso em funcionamento, para que ele funcione melhor. Aí, por isso que eu achei graça, que você já foi na mesma linha. Então, o que acontece aqui? Aqui acontece que a gente tenta nutrir todos os dias nosso relacionamento com afeto suficiente para que nos momentos de tempestade a gente consiga passar por isso de uma forma mais leve, sem o nosso barco se encher de água e naufragar. É isso que acontece. Perfeito. E aí tem mais um ponto que é interessante, que eu acho que funciona muito bem aqui em casa, que a gente utiliza o senso de humor, o humor basicamente, como um sinal de alerta. E o que como assim? Vocês fazem piadas? O que é? Me explica esse negócio. Aqui em casa, quando a gente vai tratar sobre determinados temas mais sensíveis, ou quando a situação vai ficando um pouco mais complicada, normalmente, nem sempre os dois estão naquele clima mais aguerridos, né? Mais bravos. Tempestade não fecha, isso, né? Exato. Um dos dois está mais tranquilo. Esse que está mais tranquilo, normalmente ele tenta colocar uma pitada de humor ali, uma brincadeira, alguma coisa. Quando essa brincadeira ela não é bem recebida, isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque normalmente, mesmo em assuntos sérios, mesmo em assuntos mais delicados, mesmo na discordância, o senso de humor, quando você simplesmente não está irritado, né, não está inundado, por assim dizer, você consegue perceber a boa vontade da outra pessoa. Você consegue perceber e aceitar o senso de humor da outra pessoa. Quando você não aceita, é porque você já está totalmente fechado. Então, o que acontece muito aqui em casa? Às vezes a gente está discutindo sobre um determinado assunto, aí ou a Paty ou eu acabamos fazendo uma determinada piada, uma determinada brincadeira. Se essa brincadeira não é recebida pelo outro, não é captada pelo outro... Se ela não caiu bem... Exato. O que a gente faz? A gente acaba ali a conversa. Não, depois a gente conversa sobre esse assunto, porque eu já vi que você está meio irritado, então é melhor a gente deixar isso para depois. E o interessante é que isso já encaixa na nossa outra característica, que é uma característica que eu acho que você vai concordar, que o parcelamento tem suas vantagens. Aqui, dificilmente a gente pega um assunto sério, um assunto que a gente tem uma opinião muito divergente e a gente resolve num dia só. Né? Assim, normalmente o que a gente faz? A gente parcela em pequenas e suaves prestações, então às vezes a gente passa um mês conversando sobre um determinado assunto. Às vezes até mais. Até mais. Todo dia um pouquinho. Então a gente conversa, sei lá, 10 minutos quando a gente está fazendo uma caminhada, quando a gente está andando de carro, quando a gente está indo para a igreja. Então perceba que a gente vai enfrentando determinados assuntos, mas de forma bem curta. Por quê?
Porque cada um tem determinada paciência, tem Limite, né? um determinado limite para tratar sobre determinados assuntos. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Imagine a seguinte situação. Imagine que aqui em casa seja um tabu conversar sobre finanças. Ah, não, porque o dinheiro da parte é dela, o meu dinheiro é meu. Então, na hora que a gente vai tratar sobre esse assunto, o clima fecha aqui em casa. Vamos dar esse exemplo. Boa noite, Dinha. Seja bem-vinda. Perceba que quando a gente vai conversar sobre esse assunto, se esse assunto fecha aqui, se a gente for tentar conversar num dia só sobre esse assunto, pode ser que o nível de estresse da Paty seja menor. E aí eu aguento conversar 3 horas sobre isso. Ela aguenta conversar 10 minutos. Então perceba que se você, no lugar de você tentar resolver tudo hoje, você for parcelando, todo dia for conversando ali, você vai ver que é muito melhor, que é muito mais tranquilo, né, tratar sobre esse assunto. Então, acontece que é como se fosse um cartão de crédito mesmo, tá, gente? Só que a gente utiliza esse cartão de crédito tanto para assuntos mais difíceis, que envolvem uma decisão muito mais séria, e do que assuntos triviais do dia a dia, quanto para situações que tiram o humor do outro, tiram o outro do sério. E há assuntos, a gente tem que convir, e isso acontece, que eles não vão ser resolvidos mesmo. Que cada um vai ter sua opinião divergente, mas é interessante que a gente saiba lidar com uma dose até de delicadeza, de sensibilidade, para não chatear o outro. Porque muitas vezes, quando a gente está ali numa situação em que um concorda, o outro não concorda, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, o que a gente tem uma tendência a fazer? A bater o pé naquele nosso posicionamento, não aceitar o posicionamento do outro, ainda tende a criticar o outro. Esse é o tipo de coisa que a gente não faz aqui na nossa relação. Então, às vezes pode acontecer, Sim. Mas imediatamente a gente tenta ali remediar aquilo ali. Não, olha, o que eu quis dizer foi isso, e explica a situação. E no final das contas saem os dois, cada um, muitas vezes, com a sua opinião formada sobre o assunto, simplesmente para que o outro tenha a possibilidade de saber como que eu penso, Sim. eu tenho a possibilidade de saber como ele pensa, mas são assuntos que às vezes não vão ter uma solução definitiva. Cada um vai pensar numa forma de lidar com aquilo ali de forma diferente, vezes né, a amor? gente vai lidar o resto da vida desse jeito. Exato. Né? E aí tem que lembrar que quando a gente fala desse parcelamento, né? Desculpa, essa capacidade de dividir o assunto em pequenas doses, pequenas doses, né, que a gente vai conversando ali, isso não quer dizer que a gente simplesmente vai esquecer de tratar sobre esse assunto. Não é isso. Quando a gente fala parcelar, é tratar de forma recorrente, mas sempre tentando evitar que o outro realmente perca aquela razão, porque fica irritado, fica inundado pela emoção. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai conversando ali de forma pequena. E como é que vocês fazem isso aí? A gente tem a capacidade de fazer aquela pausa, que a gente já falou aqui em outros vídeos, que é o quê? Percebeu que o outro está muito irritado? Depois a gente conversa. E aí, tem que compreender que depois a gente conversa, não é esquecer, não é jogar para debaixo do tapete. Ah, não. Sobre esse assunto aí a gente não conversa. Não existe isso aqui. É um resfriamento realmente das emoções ali. E aí, quando a gente percebe que, geralmente quem estava mais irritado, percebe que já deu uma acalmada, volta no assunto, falando sobre aquele assunto que a gente estava conversando, isso. Isso dá mais capacidade da gente organizar o nosso raciocínio lógico e expor para o outro qual é o nosso posicionamento, por que a gente diverge, o que você quis dizer com tal coisa. É isso. A grande diferença aqui, a grande vantagem é que a gente não busca ofender um ao outro. Então, isso aí é, assim, um guia muito grande. Por quê? Porque não é que não exista essa vontade. Nossa, eu nunca senti essa vontade de jogar nada na cara do Will. Ele nunca sentiu essa vontade, não. Mas a gente faz justamente uma análise prévia do que aquela conduta da gente poderia gerar na nossa relação. Não, e já começa daquele jeito que a gente tinha falado, lembra? Que a gente falou Deus, esposo, esposa. Exato. E aí, assim, a gente vai se autorregulando ao longo da vida e ao longo desses momentos de conflito, né? É por isso que não há brigas. É por isso que há possibilidade de não haver brigas. E aí, a gente... E uma outra característica que em algo que levou um certo tempo, pelo menos da minha parte, né, para eu aprender, é que o perdão ele é difícil para todo mundo. Não adianta você virar e falar bem assim, não, eu consigo fazer tudo eu levo numa boa, mas perdoar é complicado para mim. Então aí eu já te falo, como diria a minha amiga, alecrim dourado. Alecrim dourado. Alecrim dourado não é só você não.
a dificuldade do perdão, de dar o perdão, de dar o perdão, de conceder o perdão, de realmente viver e deixar isso para lá, viver e prosseguir realmente, isso atinge a todos nós. Então, seja o casamento de 1 ano, seja o casamento de 30 anos, a dificuldade que nós temos em realmente perdoar, ela é uma coisa que faz parte da gente. E é lógico que determinados assuntos você vai conseguir levar de forma mais leve, de forma mais prática, mas você pode ter certeza, se você não cuidar, se você não exercitar, se você não tiver o tempo todo lembrando que primeiro você foi perdoado por Deus, você vai ter uma dificuldade tremenda em aplicar isso dentro do seu casamento. É né? isso mesmo. JK, a gente percebeu, viu, que você tava meio off aí. Um abraço pra esposa, salvo engano, Verônica, não é isso mesmo? Nossa, lembra o nome? Isso é demais, gatinha. Então, a questão do perdão é uma coisa difícil para todo mundo. E aí um outro ponto, que esse aqui foi um ponto que eu levei um certo tempo para entender, mas também falei para a Paty, ela concordou muito, que é o quê? Às vezes a gente tem a impressão de que só a gente é ofendido dentro do casamento. Às vezes a gente tem aquela impressão bem assim, caramba... Eu faço tudo certo e só levo na cabeça. Isso, eu faço tudo certo e essa pessoa não reconhece. Só que aí eu tenho mais uma verdade aqui para trazer para a sua vida. Se você está com a impressão de que só você é ofendido no seu casamento, muito provavelmente é porque você não está enxergando o contexto. O todo. Por quê? Porque às vezes o que acontece é simplesmente a pessoa que está do outro lado, ela simplesmente não trouxe, ela não está expressando todas as vezes que ela é ofendida. E aí eu dou um exemplo simples, que é, eu costumo falar aqui em casa, que é a mão invisível. O que é a mão invisível? A mão invisível, ela acontece dentro da casa de cada um de nós, quando uma determinada coisa que poderia gerar uma determinada briga, simplesmente é resolvida sem gerar aquela briga. E o Kias deu um exemplo. Imagine que aí na sua casa, você viva falando bem assim para o seu esposo, olha, vou dar um exemplo simples, né? Todas as vezes que você for assistir TV, deixe o controle em cima do sofá. Por quê? Porque se o controle ficar sempre embaixo da TV e você tiver que andar até lá para pegar, não adianta ter controle. Vamos pegar essa situação. É uma situação simples, mas vocês sabem que as brigas, os problemas que vão crescendo dentro do casamento, muitas vezes eles vêm de coisas simples desse jeito. E aqui em casa, uma coisa que irrita o Will extremamente. Por que o controle tá perto da TV e não no sofá? Eu gosto do sofá limpo. Mas eu nem ia contar que era aqui em casa, mas beleza. Eu amo o sofá limpo. Isso. Um sofá que você só chega e senta. E o sofá acumulando coisa, é roupa, é copo, é faca, né? Uma pistola, pega ali pro pessoal ver. Isso aqui é um sofá, gente. Isso aqui isso aqui é a nossa casa. Uma pistola de massagem, você entendeu? E aí eu saio tirando tudo do lugar. Quando eu tiro o controle do lugar, o Will, eu sei que ele se chateia. Você entendeu? Mas então, aí ele tem a autorregulação dele também. Então vou contar essa história. A questão é a seguinte. O controle remoto, a função dele é dar condição ao preguiçoso de permanecer sentado. É essa a função do controle remoto, né? Porque antigamente, quem é um pouco mais velho vai lembrar que as TVs, você tinha que apertar o botão lá. Então você ia lá, apertava, vou mudar de canal. Então o que acabou acontecendo? Eles inventaram o controle remoto, você pode continuar na sua preguiça em cima do sofá e ir mudando, né? Então, se você deixa o controle remoto lá perto da TV, o que vai acabar acontecendo? Você não vai precisar mais do controle remoto, você vai chegar lá e vai mudar. Então, quando eu falo isso aqui, é porque o que é a mão invisível? O que é a mão invisível? Isso poderia gerar um determinado transtorno. Então, todas as vezes que o controle está lá, eu poderia virar para a parte e falar, amorzinho, gatinha da minha vida, por favor. Só que chega um determinado momento que é muito mais fácil. O que eu vou fazer? Eu pego o controle e resolvo. Por quê? E o que é isso? Por que é a mão invisível? Porque na visão da Paty, ela vai começar a achar que tá tudo bem. Que ela não está mais deixando o controle lá. Por quê? Porque eu não estou mais colocando luz sobre essa situação. Ou mais, que eu não gero esse incômodo mais. Exatamente. E aí, da mesma forma que eu passo a fazer isso, a Paty também passa a fazer outras coisas. Então, por exemplo, imagine que a Paty fique chateada porque eu não coloco as louças dentro da pia. E aí, de repente, eu tô vendo todas as louças dentro da pia e ela nunca mais reclamou. Não, nunca mais reclamou. Aí eu falo, gente,
Eu tô colocando a louça dentro da pia e não tô nem percebendo. Outra situação que acontece, eu não sei no lar de vocês, mas aqui acontece com uma certa frequência. Embalagem de embalagem. pão, embalagem de comida, Mas embalagem... eu melhorei muito. Não, eu não tô... Eu não falei que foi você, eu falei que foi você. Eu tô falando que eu melhorei muito. Por quê? Por causa da mão invisível. Entendeu? É exatamente isso. Então, assim, a gente tá trazendo situações da vida real pra vocês, pra poder mostrar que do mesmo jeito que acontece aí na casa de vocês, acontece aqui também, gente. Exatamente. E é justamente isso, a mão invisível. Muitas vezes o outro, o seu esposo, a sua esposa está fazendo algo por você que você acha que já não incomoda mais, que você acha que tá superado, que a coisa... você acha que você tá fazendo. Você acha que você tá fazendo, que a casa tá sendo mantida em ordem, as contas estão sendo mantidas em ordem por obra do acaso. Não é. Exatamente. Há uma mão invisível que é justamente do seu esposo, da sua esposa, trabalhando naquele sentido ali. Só que não tá falando nada, e é por isso que fica nessa invisibilidade, Exatamente. Entendeu? É mais ou menos assim, é aquela situação da geladeira sempre cheia, né? Você não vê quem compra, mas a geladeira sempre tá cheia. É evidente que a geladeira não enche sozinha. Então é essa mão invisível que acaba gerando isso. Então, entender, compreender que existe essa mão invisível, compreender que em algum momento o seu marido, a sua esposa, eles podem estar fazendo determinadas coisas simplesmente sem falar para vocês, e você fica achando que você só é o ofendido, que você está fazendo tudo certo e que você acerta 100% e que o outro não reconhece, é simplesmente não entender, não lembrar ou não perceber que existe essa mão invisível. E, ao mesmo tempo, também, como o nome da live aí é exatamente essa questão das brigas no casamento, e o nosso perfil aqui como Casamento Sem Brigas, e raramente a gente fala sobre o nosso casamento, que a gente não briga, mas a pergunta lá no serviço também surgiu nesse sentido, e se um dia vocês brigarem, né? Porque a gente ouvia muito o quê? Ah, não, o primeiro ano vocês vão ver que é muito difícil. Ah, o 5º ano, o 7º ano. E quem aí nunca ouviu? Só desculpa, amor. Não, quem nunca ouviu aí a crise dos 7 anos? E aí você escuta e começa, inclusive, a acreditar. Nossa, é mesmo, né? Eu não sei vocês, mas aqui quando a gente ultrapassou o 7º ano, a gente... chega, respirou, falou, meu Deus do céu. A gente começa a acreditar em determinadas superstições, em determinadas coisas que acontecem em outro casamento e que as pessoas muitas vezes desejam que aconteça no nosso. Nossa, aqui em casa como a gente briga muito, como foi muito difícil a criação dos filhos, como foi muito difícil superar o primeiro ano, aí na casa de vocês também tem que ser. Ela não fala isso, mas muitas vezes é o que a outra pessoa deseja pro seu casamento. E aí você fica ali, ó, bitolado com aquilo ali, né? Mas o problema é que as pessoas que estão feridas, elas tendem a ferir. As pessoas que são magoadas, elas tendem a magoar. E para que isso não aconteça, elas precisam realmente se sentirem parte de um processo para reconhecer que durante a jornada ela também vai sendo transformada. Boa noite, Félix. A gente vai voltando aqui dos comentários, tá, gente? Pode seguir, amor. Então, assim, isso que a Paty falou é exatamente o que acontece. A partir do momento que você não vive uma determinada realidade, enxergar que aquela realidade é possível é meio complicado, sabe? Você fica pensando assim, cara, será que é possível mesmo? Será que esses dois aí, eles não brigam na hora que desligam as câmeras? Será que não é um negócio meio assim, não? E assim, eu não culpo quem pensa desse jeito. Por quê? Porque hoje em dia na internet a gente fica com tanta coisa, né? A gente fica com tanto receio de ser enganado, a gente escuta tanta coisa que a gente passa a duvidar de tudo que é diferente da nossa vida. Então, se na minha vida eu brigo diariamente, enxergar que alguém briga só semanalmente é um negócio extremamente absurdo. Ah, não, se eu brigo semanalmente, enxergar que alguém briga só mensalmente é um absurdo. Então, enxergar que alguém não briga é um absurdo maior ainda. Mas a minha resposta lá na nossa conversa hoje foi que, caso isso aconteça, a gente vai continuar seguindo a mesma lógica do triângulo, que é o quê? Pensando primeiro em Deus e que Ele vai nos dar força para prosseguirmos da mesma forma. Isso. E além disso, é pensar também assim, que nós somos todos seres falíveis, né? Sim. E nem todos os dias nós estamos no maior bom humor do mundo e nem todos os problemas a gente resolve sorrindo. Não é isso que acontece mesmo. Mas a leveza que a gente consegue trazer para a nossa relação, ela não vem só do ser humano, ela vem do sopro do Espírito Santo que há em nós. Perfeito. Ela vem de um Deus cuidador,
de um Deus amável, de um Deus manso, de um Deus que zela por nós. E assim a gente tenta tratar o outro. Eu não olho para o Ilquias única e exclusivamente como meu esposo, mas eu olho para ele como um filho do Deus vivo. Quando eu olho para ele como obra, criação desse Deus poderoso, vivo, que eu respeito, que eu amo demais, eu começo a olhar para ele e a agir de uma forma diferente também na nossa relação. Perfeito. Por quê? Porque o meu padrão de conduta não é o ser humano, mas é a minha relação com Deus que determina. Meu padrão de conduta é Deus. Então, eu paro de olhar única e exclusivamente para o ser humano, para os erros do ser humano, e passo a olhar para ele como um filho de Deus também. Não significa que eu vá ignorar os erros, as falhas, os deslizes, a forma de falar, não é isso. Mas eu começo a ter mais tato, eu começo a ter uma língua mais leve para tratar dos assuntos. Vocês entendem? E assim, a base de referência passa a ser outra, né, também, né? Porque a partir do momento que você começa a enxergar que essa pessoa está totalmente ligada a Deus, você pensa assim, não, mas ele não está fazendo por merecer. Tá, mas o fazer por merecer não é ele que faz. O fazer por merecer é com Deus. É isso. Né? Ó, JK, é verdade, eu respondi aí no chat, eu me lembrei, obrigado por me lembrar, na verdade. Verônica é uma outra seguidora que nos acompanha aqui também, que o perfil dela é, salvo engano, também é com sigla desse jeito aqui. Boa noite, Jéssica. Boa noite, pastor. Pastor, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada aí pela contribuição, viu? Muito obrigada por nos acompanhar e pelo reconhecimento. Aqui a Dinha falou assim, amor. Meu casamento tem 28 anos, mas é de muitas brigas. Então, cadê? A Dinha. Então, o que a gente está trazendo aqui é evidente que a gente não está falando que todo mundo vai viver desse jeito, né? Vai viver um casamento sem brigas. Agora, que há uma possibilidade gigantesca da gente melhorar isso, sim. Da mesma forma, quando a gente falou que ter um casamento sem brigas não é simplesmente você, cheguei ao casamento sem brigas, como se fosse um espaço geográfico. Não, mas ao longo de 28 anos é possível melhorar e muito. Se a gente não consegue simplesmente acabar com todas, a gente pode diminuir muito a incidência delas. Se a gente não consegue diminuir a quantidade, a gente pode diminuir a gravidade de cada uma delas, né? O que muitas vezes acontece é que a gente acaba desistindo no meio do processo, exatamente. né? Que é um perigo muito grande, A gente se cansa, a gente acha que não muda o outro, e porque não muda o outro, a gente também não pode melhorar o nosso comportamento. A gente muitas vezes não consegue enxergar quais são os comportamentos falhos que a gente tem, a gente atribui culpa ao outro e não puxa pra gente parcela da responsabilidade que também é nossa na relação. Um exercício que você pode fazer e que a gente sempre passa para os casais é anote numa folha de papel listando 5 pecados que o seu esposo comete e que te incomodam profundamente, que te ferem. E da mesma forma você anotar 5 seus. Você vai ver que com esse exercício a dificuldade que a gente tem como ser humano, de reconhecer que a gente erra e que a gente machuca o outro. E quando a gente começa a olhar pra gente, puxar essa parcela de responsabilidade, a gente olha e fala, poxa, peraí, eu posso melhorar isso aqui. Quando eu percebo que eu posso melhorar minha conduta, minha atitude, eu não tô olhando simplesmente pro outro e falando, nossa, eu vou mudar o outro. Não, eu vou me mudar. Isso vai reverberar no meu casamento, isso vai impactar a minha relação. E quando isso impacta a minha relação, isso influencia a atitude do meu esposo também. Eu vou dar um exemplo prático disso aí. Pensemos da seguinte forma, o exemplo dela lá é que ela briga há 28 anos, né? Agora vamos para um exemplo simples aqui. Imagine que todas as vezes que eu vá conversar com a Paty, tinha uma frase que eu falava que você não gostava, lembra o que era? Eu tentei lembrar essa frase hoje e não consegui. Lógico, eu não gosto quando você usa a palavra lógico. Lógico, é isso mesmo, era isso mesmo. Todas as vezes que a gente ia conversar um determinado assunto, aí eu tava falando meio assim, não, é lógico isso aqui. O lógico pra Paty era uma afronta, entendeu? Só que na minha cabeça, o lógico pra mim era bem assim, não, é só isso, entendeu? Pronto, na minha cabeça era isso. Agora perceba só. A partir do momento que a Paty percebeu que o lógico para ela é uma coisa, é uma afronta, ela tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é todas as vezes que me ouvir falando isso aí, ela vai ficar indignada.
e vai ficar brava. A outra possibilidade é, opa, o Ilquias não percebeu ainda que a palavra lógico me incomoda. Então, o que eu posso fazer? O que ele está querendo dizer com lógico? Eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer. Em um momento que a gente não estiver discutindo, eu vou explicar para ele, falar, olha, não fala a palavra lógico, porque quando você fala a palavra lógico, me parece, é como se você estivesse falando que eu sou burra, que eu não sou inteligente, que está evidente e eu não estou entendendo. Seja lá a interpretação que ela dê para essa palavra. Mas quando ela fala isso, olha o que ela está fazendo. No lugar dela simplesmente deixar que eu encontre, descubra esse problema sozinho, ela está puxando para ela a responsabilidade. Ela está trazendo para cá e está falando assim, olha, no lugar de você falar a palavra lógico, por que você não fala, assim é mais fácil, seria só isso aqui. Pronto, ela já apresentou, ela tirou o problema ali que ela enxergou e já apresentou uma solução. A grande dificuldade que nós temos no casamento é que às vezes a gente vê bem assim, não, o fulano de tal, o meu esposo, a minha esposa, ele tem que mudar, porque ele já sabe que isso me incomoda. Só que esse já sabe não é tão evidente assim. Ou se ele sabe, às vezes ele não sabe como modificar aquilo ali. Exatamente. Ele está tentando passar uma determinada informação e a única coisa que ele tem para falar no meu caso, que era exatamente essa parte. Era lógico. Não, por quê? Eu queria explicar que era simples, que era aquilo ali e pronto. Então, no exato momento que ela virou e falou isso para mim, ela, no lugar dela deixar que eu levasse, 10 anos para compreender isso, ela me poupou. Então, ela trouxe uma responsabilidade para ela que ela não tinha. Ao mesmo tempo, ela já apresentou uma solução e, apresentando essa solução, eu posso incorporar. É evidente que, de tempos em tempos, ainda você vai dar uma escorregada ali, uma aqui e outra ali. Agora, trazer a responsabilidade para a gente é mais fácil. Por quê? Porque a gente está resolvendo o casamento. A gente está garantindo uma relação melhor. E quando a gente fala aqui para vocês, a gente traz isso com muita frequência. E vocês que vão estar aqui presentes, vocês vão conseguir lembrar se já assistiram outras lives. Que a gente fala assim, enxergue oportunidade de crescimento no conflito, é esse tipo de coisa. Entendeu? Nossa, como é que eu vou crescer? Eu vou ser promovido no conflito? Não é sobre isso que a gente tá falando. Mas é para vocês conseguirem enxergar que o outro não é copo cheio. Você não é copo cheio. Perfeito. Ainda cabe conhecimento, ainda cabe mudança, ainda cabe uma atitude diferente. Sempre vai caber. Sempre vamos ter a oportunidade de melhorar. Sempre vamos ter a oportunidade de que o nosso esposo melhore se a gente conseguir demonstrar qual é aquele ponto de conflito, Perfeito. Qual é aquele ponto de divergência, como que a gente pode sair daquilo ali juntos. Vocês entenderam que trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe gera muito mais benefício para a relação? Pode parecer cansativo. No início pode parecer cansativo porque às vezes você já está numa situação conflituosa que são muitos pontos a serem corrigidos. Mas depois que vocês acertarem a medida, vocês vão conseguir reproduzir isso em praticamente tudo da vida de vocês, a dois. Exato. E se são muitos pontos, você tem que ir um por um, né? Infelizmente. É evidente que resolver quando começa o problema acaba sendo mais fácil. Mas se não começou a resolver quando iniciou esse problema, você vai ter que resolver agora. Em algum momento você vai ter que resolver. E eu sempre falo aqui para a Paty, e a Paty concorda, que é aquela ideia, que no casamento tem uma ideia muito simples, que é a seguinte: quem enxergou o problema primeiro, independente do problema ser do outro ou ser meu, como eu enxerguei o problema, eu vou resolver o problema. É isso. Quem enxerga o problema primeiro, alarga a garganta e engole o sapo. É isso. E não é que ele vai resolver sozinho, não é que quem enxergou resolve sozinho, mas quem enxergou dá o pontapé inicial. Isso, alerta exatamente. o outro, traz possibilidades, traz evidências, traz argumentos. Exatamente. Gente, tem um livro que tem um autor que ele fala pra gente, e a gente vai trazer aqui, vai depois aprofundar isso numa live que eu acho importante. Que as formas de comunicação, elas também são relacionadas à forma como que o outro percebe a mensagem que é passada. Nós temos 3 tipos diferentes de pessoas quando o assunto é receber a informação para você conseguir verificar se você conseguiu comunicar. Porque comunicar não é você falar, mas é a mensagem que você quer passar chegar no ouvinte da forma como você quer passar. Então nós temos pessoas que são visuais, nós temos pessoas que são auditivas e nós temos pessoas que são sinestésicas. O que isso significa? Pessoas que são visuais,
elas são pessoas voltadas a mais detalhes. Isso aqui tende a ser mais mulheres. Então, organização, ordem das coisas, estabelecer o que é belo, gostar do bonito, isso aqui tende a ser voltado mais para a mulher. A mulher, ela tende a ser mais visual. Então, se você quer comunicar alguma coisa para o seu esposo, se você quer comunicar alguma coisa para sua esposa, ou se o seu esposo, ele é mais visual, é mais interessante você adequar sua linguagem de forma que você traga exemplos que ele consiga identificar de pronto. A segunda forma é a pessoa que ela é auditiva. Aqui em casa, no caso, eu sou visual e o Will é auditivo. Se eu falar determinadas coisas para ele, quanto melhor eu falar, quanto melhor eu argumentar, quanto mais lógico for o raciocínio que eu for apresentar, melhor funciona a lógica dele. Então, isso aqui é uma questão biológica. Então, a gente tem que conhecer como lidar com conflito, justamente porque a gente tem que parar de dar murro em ponto de faca. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais eu enxergo que eu não sou copo cheio, que meu esposo não é copo cheio, mas que a gente tem possibilidade de crescer, eu consigo ir aplicando essas coisas, essas técnicas na nossa relação. Então, eu preciso demonstrar através, às vezes, de desenhos, de imagens, como... No meio de uma discussão eu vou desenhar, Paty? Não, mas você pode trazer um exemplo prático daquilo ali, você pode trazer uma cena de um filme, você pode trazer à memória daquela pessoa algo que é visual. O outro, auditivo, e o outro é sinestésico, que é relacionado a sensações. Então, se você vai mencionar algo para esse seu esposo, para sua esposa, e consegue perceber que ele é da sensação, é uma pessoa que gosta de aventura, é uma pessoa que gosta de sentir... um friozinho na barriga com as coisas, provavelmente ele é sinestésico. Então, se você demonstrar para esse seu esposo, para essa sua esposa, a forma como lidar com conflito ou como lidar com aquele assunto, gera isso em você, gera essa emoção em você, ele vai receber bem. Percebe que a gente pode usar as 3 linguagens para os 3 tipos de pessoas, mas se eu acerto cada uma, a linguagem também fica muito mais fluida, né? Perfeito. Mas a gente vai fazer uma live especificamente falando sobre comunicação e trazendo esses pontos de forma mais detalhada para vocês. A Karen falou assim, aqui em casa meu esposo é provedor, hoje só cuido da filha e da nossa casa. Meu esposo é o melhor esposo do mundo e estamos há 17 anos juntos. Karen, eu vou ter que discordar de você, porque o esposo melhor do mundo é o meu, Karen. Brincadeiras à parte, que bom. É muito bom ver relatos assim, porque isso também demonstra o quão é possível. E você colocou aqui a palavra só, eu só cuido da casa e da nossa filha. Você faz o papel mais importante que só você pode fazer, que é ser mãe da sua filha, como só você pode ser, né? Cuidar da sua casa, como só você pode cuidar. Quem trabalha fora aí, quem tem secretárias do lar ou babá, sabe muito bem que por mais que a gente tenha uma pessoa de confiança na nossa casa, ela não ajeita a nossa casa do nosso jeito, ela não prepara a comida da forma como a gente gosta. Hora mais, hora menos, aquela pessoa lhe dá uma escorregada, a gente muitas vezes tem que passar por cima de algumas coisas para poder manter alguém trabalhando pra gente dentro de casa. Isso só mostra que o nosso jeito é nosso. E essa responsabilidade que você tem, ela é muita coisa. Por quê? Porque você tá fazendo uma obra dentro da sua casa, tá dando para sua filha e para o seu esposo um suporte que é extremamente necessário, que hoje as mulheres se recusam a dar. Eu trabalho fora, tive um período que eu não trabalhei fora e que quem provia a casa era realmente o amor. E assim, foi um período de muito crescimento, foi um período que a gente aproveitou para viver assim, coladinho um com o outro, mais que tudo, né, amor? E foi um período muito gostoso. Hoje eu voltei ativa ao trabalho, mas eu realmente sinto falta desse período. Eu falo pra ele, olha, eu quero me aposentar pra poder ficar em casa com você, cuidando da casa e dos futuros meninos que vierem aí. Daqui 40 aninhos. Daqui 40 aninhos não, se Deus quiser eu vou aposentar antes, com saúde. Daqui 40 aninhos a gente tá aposentado. Entendeu? Mas parabéns pelo casamento de vocês. Saibam que vocês testificam, né, para o mundo. Vocês são exemplos. Casamentos são exemplos de evangelismo, são métodos, instrumentos de evangelização também. Então, quando as pessoas olham para os nossos casamentos, elas se sentem mais próximas ou mais distantes de Deus e elas enxergam se há possibilidade de viver aquilo ali daquela forma
ou não. O Félix falou assim, a maior felicidade de um homem é quando uma mulher honra seu namorado ou marido na presença e principalmente na ausência. Mulher que responde flertada e é uma mulher sem maturidade. É verdade, Félix. Muitas vezes a esposa, a namorada, ela não conseguiu entender qual é o real propósito daquela relação. Então, muitos casais iniciam uma relação ali de namoro sem saber realmente onde que vai dar. Nossa, só comecei. Mas namoro é feito para acabar. Ou ele acaba porque aquela relação não vai para frente, ou ele acaba em um casamento. Então, namoro não é feito para durar. Então, quando há uma escolha lá atrás que ela foi equivocada, isso não precisa durar pro resto da vida. Se vocês se casaram, acertem os pontos. Sim, a hora é agora. Tem que fazer funcionar. A hora é agora, é daqui em diante. Maturidade vem com o tempo. Muitas vezes também a gente exige do nosso esposo uma maturidade que a gente levou um certo tempo para ter naquele assunto. Perfeito. E às vezes também a diferença de idade, ela gera esse desconforto, porque em tese, a regra é que os esposos sejam mais velhos na idade do que as esposas. E aí, muitas vezes eles não têm, vocês homens não têm a paciência em lidar com a fase que a sua esposa está vivendo, que é uma fase anterior à sua. Da mesma forma, esposas que amadureceram muito cedo, elas não conseguem entender que o esposo também passa por um processo de maturação. E que esse processo de maturação não é o mesmo para um e para outro. Às vezes, as experiências que a gente teve, a vivência que a gente teve, nos exigiu uma maturidade, uma resposta a determinado assunto de forma mais rápida do que ao esposo. E aí a gente acha que o outro tem que andar lado a lado quando o assunto é maturidade, o tempo inteiro, mas a gente desconsidera que as vivências anteriores, a forma como foi recebido, os traumas, as emoções também estão envolvidas naquilo ali, né? Perfeito. Deixa eu me ver aqui. A Joyce falou, a gente não brigava, mas mesmo assim ele se foi. Pois é, Joyce, acontece isso aqui acontece até com uma certa frequência. Quando a gente foi colocar o nome do perfil de Casamento Sem Brigas, um dos questionamentos falou, e o casal que não briga? Realmente, o casal que ele não briga, ele às vezes não briga de forma ativa, mas ele briga de forma passiva. Ele se distanciou, ele se desconectou. Evita a briga de todo jeito, né? Evita a briga, não conversa sobre os assuntos que incomodam. Então, a ausência de briga seria, na nossa opinião, uma briga passiva. Vocês, por algum motivo, se distanciaram, se desconectaram ao ponto do outro ir e você nem perceber porque ele foi. Mas ele foi e deixou, com certeza, uma dor muito grande aí. E você não teve tempo de remediar, porque você não conseguiu perceber onde é que estava exatamente aquele ponto ali de inflexão na relação de vocês que pudesse gerar uma real transformação. Gente, a gente vai encerrando nossa sim, ele era assim, né? O silêncio, ele também comunica. Então, a gente tem que sempre estar atento que o silêncio do nosso cônjuge também comunica. Ah, mas meu cônjuge já é mais calado, mas não significa que ele não sinta. Ah, mas minha esposa fala de tudo. Se ela fala de tudo, aproveita a oportunidade para se reconectar com ela. Como que eu faço para me reconectar? Mantendo contato, né? Assumindo o compromisso de reviver a relação de vocês como você algum dia deixou se perder. Estando atenta aos detalhes, estando atenta às necessidades do outro, olhando para o outro como um ser filho de Deus que também tem emoções, que também às vezes precisa lidar com situações difíceis e que ele tem uma dificuldade maior de se comunicar com você. Então acaba que a sua responsabilidade vai ser justamente puxar para você a a sua responsabilidade vai ser justamente puxar para você a conduta a ser vivida no seu relacionamento da forma como vocês querem. Você falou aí, parece que não temos assunto. Na verdade, vocês não têm assuntos que vocês criam, porque vocês se deixam envolver por assuntos que são do cotidiano, do dia a dia. Comece aí, conversando com ele, sobre assuntos que são do interesse dele. A pessoa calada, ela só é calada quando ela não sabe falar sobre o assunto ou não é do interesse dela. Mas se a gente toca no assunto de interesse do nosso esposo, você vai ver que ele desenrola.
E aí, como que eu faço isso? Eu preciso me inteirar. Se meu esposo gosta de futebol, eu não sei nem pra onde vai futebol, eu vou lá na internet e vou pesquisar alguma coisa de futebol. É assim que a gente começa. Gente, no nosso casamento aqui, o Will sempre foi aquele nerd, eu vou falar, aquele nerd voltado pra histórias em quadrinhos, super-heróis. Gente, eu assisto um filme aqui, dá meia hora, eu não sei sobre o que o filme falou, acabou. Minha função era assistir esse filme. Só que eu comecei a me inteirar, eu comecei a aprender coisas sobre esses personagens que ele gostava, justamente para ter um diálogo nesse sentido. Por quê? Porque se ele não conversa comigo, ele vai conversar isso com quem? Da mesma forma ele. Principalmente na época da pandemia. O que acontecia? Na época da pandemia, eu acompanhava algumas blogueiras. Às vezes eu colocava na televisão ali no YouTube. E ele ficava acompanhando comigo só para poder fazer comentários. Então, a gente se envolver no mundo individual do outro traz esse frescor para a nossa relação e traz novidade de assunto também. Perfeito. Sério? Certo? Gente, eu tô toda trocada. Tô trocando as palavras, isso é cansaço. Chega no final da semana, eu fico toda bananada. Ó, muito boa noite. Gente, se vocês tiverem mais alguma sugestão, algum comentário que vocês queiram fazer, a live vai ficar salva. Vocês podem também dividir a história de vocês com a gente lá no direct. A gente sempre tá conversando, né? A Joyce já nos acompanha aqui um tempo, o JK também. A Verônica, que hoje não tá aqui, né, JK? Mas ela vira e mexe, aparece aí. Um abraço para sua esposa e a Clécia. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente tem um tema interessante, né, amor? Exatamente. Vocês viram lá nos stories que a gente trouxe um tema para vocês? Um comentário de uma seguidora de como lidar com um esposo que não respeita, que não zela, que agride e que muitas vezes é acobertado para a igreja, parecendo santão na igreja, mas dentro de casa traz um prejuízo imenso para a relação e, consequentemente, para o evangelho, né, gente? Então, amanhã a gente vai trazer esse assunto, que é um tema espinhoso, mas com muita responsabilidade, com muito carinho para vocês. Nós somos de Brasília, e vocês? De onde vocês são? Coloca aqui para a gente poder conhecer vocês, por favor. Pastor, um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Muito bom, muito obrigada aí por nos acompanharem. Amanhã vocês têm jantar de casais. A gente não vai fazer essa live à noite, não. Tá bom? A gente faz no final da tarde essa live pra gente poder bater um papo sobre esse assunto. Joyce, Curitiba. Eu amo Curitiba, né, amor? Com certeza. Eu amo Curitiba. É um lugar onde ela iria pra morar. Natal. Eu amo Natal. Todo mundo tá acertando, né? A nossa segunda viagem, depois que a gente se casou, foi pra Natal. São Paulo. Agora, se você não fala que não ama São Paulo, vai dar Eu problema. amo São Paulo. São Paulo, todo ano nós vamos a São Paulo. É engraçado isso, gente. Olha, um prazer estar aí com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Depois vocês deixam dicas aí dos locais pra gente visitar nas cidades de vocês, pra gente saber. A gente marca vocês depois, viu? Gente, fiquem com Deus. Um ótimo e abençoado final de semana. Peguem um insight dessa live, alguma coisa que te tocou, coloca em prática. A gente tá aqui fazendo live todos os dias, desde o início do ano, né? E a gente tá fazendo isso porque, se você perguntar, nossa, não gera um cansaço? Gera. Não é difícil? Muitas vezes a gente renuncia coisas da nossa vida, as nossas saídas. Estivemos em Recife esse ano passado, ano anterior. A gente está renunciando muitas vezes nossas saídas, nossos momentos com a nossa família para poder trazer conteúdo para vocês, porque realmente a gente enxerga isso como um propósito, a gente realmente enxerga que a gente pode trazer conhecimento para vocês, porque os casais podem viver um real casamento nos moldes que Deus preparou para a gente viver. Bahia, minha Bahia. Bahia é bom demais, gente. Obrigada pelo convite, viu, Cristiane? Muito obrigada. A gente vai conversando com vocês. Estejam sempre aqui, manda essa live para outros casais, tá bom? Que vocês acreditam que possam ser ajudados pelo nosso conteúdo também. Vamos revolucionar essa sociedade, essas famílias da forma correta, nos moldes que Cristo criou um casamento para ele verdadeiramente ser. Um exemplo, né? Uma reprodução do amor dele para com a igreja. Gente, beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.